Olá, nessa videoaula nós vamos dar continuidade à introdução à dinâmica. Na última aula nós analisamos algumas ideias, retomando a primeira lei de Newton a respeito do conceito de inércia. E nessa aula nós vamos falar sobre a quantidade de movimento. A pergunta a ser respondida, na verdade são duas questões a serem respondidas, mas hoje nós vamos nos concentrar em uma delas. Como que nós podemos medir o quanto de movimento um corpo possui? Por que essa pergunta é importante? Por que buscar a resposta para essa pergunta é importante? Bom, nós estamos trabalhando com a ideia de que os objetos têm um comportamento de manterem-se, persistirem-se em um estado de repouso ou de MRU, movimento retilíneo uniforme, e para mudar essa condição é preciso que o objeto seja empurrado ou puxado. Ou seja, ele precisa interagir com algum outro corpo. Então a mudança no estado de movimento de um objeto é fruto de uma interação desse objeto com outro objeto, como nós vimos na aula anterior. E o fato do seu movimento se modifica de que maneira? O que significa mudar o movimento? O que significa sair do repouso e entrar em movimento? Essa mudança, como ela pode ser caracterizada? Então, é disso que nós estamos tratando. Então, na última aula, nós vimos que a inércia explica duas situações. Objetos livres de interações vão persistir em seu estado de repouso ou em seu estado de movimento em linha reta com velocidade inalterada, que é o MRU, E os objetos sujeitos a interações, eles vão resistir a mudanças no seu estado de movimento. Nós vimos também que a massa é a quantidade de matéria contida em um corpo e é pela massa que nós medimos o quanto de inércia os objetos têm, ou seja, quanto de resistência um objeto oferece a ser colocado em movimento. É tanto maior quanto maior for a massa desse objeto. Nós vimos também o conceito de posição, que é o lugar onde o corpo está. Relembrando que esse conceito, por enquanto, está sendo visto de uma forma muito superficial e bastante intuitiva. A ideia de posição é mais sofisticada, é mais complexa do que isso que está escrito aqui, mas para uma noção inicial é suficiente entender que posição é o lugar onde o corpo está. O que é repouso? Repouso é quando a posição de um corpo não se modifica, ou seja, quando um objeto não muda de lugar, nós dizemos que ele está em repouso. O movimento é o oposto disso. O objeto em movimento está mudando de posição. Mudança de posição caracteriza, então, movimento. Quando um corpo muda de um lugar para o outro, à medida que o tempo passa, ele está em movimento. E é muito importante frisar que tudo que ocorre de mudança implica em passagem de tempo. As coisas não podem mudar sem que o tempo passe. Afinal de contas, o tempo ele não para. Então está implícita na mecânica newtoniana essa ideia de tempo. Algo que nunca para, que está sempre avançando. E as coisas mudam à medida que o tempo passa. Então nós sempre vamos fazer medidas em relação ao tempo. Por exemplo, a ideia de velocidade é a mudança de posição, ou seja, só tem velocidade quem está em movimento, É a mudança de posição à medida que o tempo passa. É a razão, portanto, entre a distância percorrida e o tempo decorrido para percorrer aquela distância. Lembrando que distância é o espaço que separa uma posição de outra. Quando o corpo muda de lugar, ele percorre alguma distância. Bom, isso nos leva à ideia da primeira lei de Newton, e agora eu estou trazendo um enunciado um pouquinho mais de acordo com as ideias newtonianas, não é mais algo tão intuitivo, mas sim já é um enunciado mais elaborado. O que diz a primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia? Que todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado, qual? Repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar por forças impressas sobre ele. Então, essas forças impressas é algo que nós vamos investigar melhor. Então, primeiro nós vamos entender o que significa mudar de movimento e depois nós vamos entender o que significam as forças impressas. Não vamos falar de forças ainda nessa videoaula. Nesse momento nós vamos nos preocupar em como
caracterizar a mudança de um movimento, para depois entender o que é uma força impressa. Bom, se o estado de movimento de um objeto pode mudar, o que exatamente irá se modificar? E a pergunta talvez até mais importante, como quantificar o movimento de um objeto para que a gente possa dizer, olha, essa quantidade está aumentando ou diminuindo, então o movimento do objeto está se modificando. Importante frisar que na mecânica e na física em geral, as ideias, os conceitos, as teorias, elas sempre estão envolvidas com grandezas que necessitam ser medidas, mensuradas, né? Então, por isso que é importante saber quantificar o movimento de um objeto, ou seja, ter um meio de medir o quanto de movimento um objeto possui. Então vamos imaginar a seguinte situação, inclusive bastante intuitiva também, e colocando uma questão. Em qual das situações abaixo, em uma eventual colisão, seria produzido maior estrago no obstáculo? Então temos aqui dois veículos, dois obstáculos. Os obstáculos são equivalentes, né, para nós termos uma análise que seja, digamos assim, relativamente equivalente também. Então os obstáculos são equivalentes e os carros também são equivalentes em alguns aspectos. Bom, em que sentido? São carros de mesmo modelo, mesma massa, 900 kg, mas nós vamos considerar que um deles está a 30 km por hora, essa, portanto, é a velocidade do carro de cima, e o outro está a 50 km por hora. Então, mesmo obstáculo, mesmo móvel, mas um é mais veloz, ou está mais veloz do que o outro. Então, intuitivamente, nós sabemos que o veículo mais veloz tem uma propensão a produzir um estrago maior na barreira. Então, uma coisa nós já identificamos aqui que é importante a respeito do movimento dos objetos. Os objetos mais velozes têm uma propensão maior a produzir estragos, ou seja, eles carregam com eles uma quantidade de movimento maior. Essa é a ideia intuitiva que se quer passar com esse questionamento. Nós podemos agora avaliar sobre outro aspecto. Vamos manter a equivalência das barreiras, né? Mas agora vamos mudar os objetos que estão em movimento. Eles vão ter a mesma velocidade, 30 km por hora o automóvel e 30 km por hora o caminhão. Mas nós sabemos que um caminhão tem mais massa do que um automóvel pequeno. Então veja, agora estamos considerando uma igualdade de velocidades, mas uma diferença de massa. Nossa intuição também nos diz, né, que embora a velocidade seja a mesma, o veículo com maior massa vai produzir um estrago maior no obstáculo. Então veja, isso nos leva intuitivamente a estabelecer uma relação também com as massas, ou seja, a quantidade de inércia de um corpo é pertinente para a quantidade de movimento que um objeto tem. Então não depende só da velocidade, mas depende também da quantidade de matéria ou da massa. Então, quantificar o movimento de um objeto implica em considerar dois fatores. Um deles é a velocidade. Objetos que têm muita velocidade têm uma quantidade de movimento maior e objetos que têm menos velocidade têm uma quantidade de movimento menor, mas também deve-se levar em consideração a massa, ou seja, a quantidade de matéria, e aí os objetos que têm menos massa têm uma propensão a ter menos quantidade de movimento, os objetos que têm mais massa têm uma propensão a ter mais quantidade de movimento. Agora, veja bem, quantidade de movimento depende, portanto, de dois fatores. Se nós considerarmos uma massa, né, um objeto com uma certa massa em movimento, significa dizer que ele tem alguma velocidade, né? Lembrando, então, que a velocidade é a razão da distância percorrida pelo tempo gasto, né? Só para deixar enfatizado também esse conceito. Então veja, um objeto de massa m com velocidade v, ou seja, em movimento. A quantidade de movimento de um corpo, então aqui já definindo, né, é dada pelo produto da massa desse corpo pela velocidade que ele apresenta num determinado momento. Matematicamente, a quantidade de movimento que um objeto possui é dada por essa expressão. Vamos representar a quantidade de movimento pela letra Q, a massa do objeto pela letra M e a velocidade do objeto pela letra V.
Então, a quantidade de movimento Q de um corpo é dada pelo produto da massa pela velocidade desse corpo. Então, aqui está o produto entre a massa e a velocidade. Perceba que as unidades resultantes dessa operação vão depender das unidades que nós utilizarmos para a massa e da unidade que utilizarmos para a velocidade. Na verdade, unidades, né? Porque nós vimos que a velocidade pode ser dada em diferentes unidades. Essas unidades que eu estou apresentando aqui, quando multiplicarmos massa em quilograma pela velocidade em metro por segundo, resultará em quilograma metro por segundo como unidade final. E essa é uma das possíveis unidades da quantidade de movimento, especificamente é a unidade preferencialmente utilizada. Manter a massa em quilogramas e a velocidade em metro por segundo costuma ser a unidade padrão utilizada na física. E para encerrar, uma situação de exemplo, bem simples, só para fixar a ideia da quantidade de movimento. Então aqui uma questão bem simples: qual a quantidade de movimento de um móvel, um objeto de massa 10 kg que está em movimento, que se desloca com uma velocidade de 5 metros por segundo? Bom, vamos imaginar então um corpo sobre uma superfície. O objeto tem uma massa de 10 kg e se desloca com a velocidade de 5 metros por segundo. A quantidade de movimento, como nós vimos no slide anterior, é o produto da massa do objeto pela velocidade. Então, substituindo a massa e a velocidade, aqui está a massa 10 kg e aqui está a velocidade 5 metros por segundo. Operando, nós vamos encontrar como produto de 10 vezes 5, 50, resultado final, e multiplicando quilograma por metro por segundo vai dar quilograma vezes metro por segundo. Então, como resultado final, nós diríamos que esse objeto de 10 kg, andando com velocidade de 10 metros por segundo, tem uma quantidade de movimento de 50 kg metro por segundo. Então é isso. Na próxima videoaula, nós vamos entender qual é o conceito de força. O que é força segundo a mecânica de Isaac Newton.